Oi pessoal, vamos agora falar um pouquinho da função do segundo grau. A função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática, é toda a função real definida pela lei de formação. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Vamos a alguns exemplos. F de x igual a menos 3x quadrado mais 5x menos 4. Nesse exemplo, a gente tem que o valor de a, que é quem multiplica x quadrado, é menos 3. O b, que é o coeficiente do x, 5. E o c é o termo independente, menos 4. Um outro exemplo, g de x igual a 2x quadrado menos 5x. O a, quem multiplica x quadrado, é 2. O b, quem multiplica o x, menos 5. E neste caso, a gente não está tendo um termo constante, isso significa que ele vale zero. Outro exemplo, h de x é menos x quadrado mais 3. Então, aqui a gente tem que quem multiplica o x quadrado, que é o valor de a, ele vale menos 1. O b não está aparecendo, vejam que a gente não tem um termo que multiplica x, então é como se a gente tivesse aqui o termo zero que multiplica a variável x. Então, o b, neste caso, vale zero. E, por último, a gente tem o c, que é o termo constante, com valor 3. A função do segundo grau é representada graficamente por uma parábola. Então, a gente tem o seguinte resultado. O número real a, que é aquele termo que multiplica o x quadrado, ele vai determinar para a gente qual vai ser a concavidade da parábola. Então, a gente tem o seguinte: se o a for um número negativo, menor do que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Se o a for um número positivo, maior do que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Depois a gente tem as raízes ou os zeros da função do segundo grau. Então, as raízes são os valores de x que vão anular a nossa função. Então, a gente pega a função dada, igual a zero, e a gente vai ter as soluções de uma equação do segundo grau, que é resolvido pela famosa fórmula de Bhaskara, né? X ao quadrado é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, a gente tem aqui o valor do discriminante da equação do segundo grau, né? Que a gente costuma chamar de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido pelo valor 2 vezes o a. Graficamente, as raízes obtidas lá pela fórmula de Bhaskara, elas vão ser as abscissas dos pontos onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas, intercepta o eixo x. Então, a gente pode ter 3 resultados. Se o delta for um número positivo, a equação vai ter 2 raízes reais e distintas. E, portanto, a parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos diferentes. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Se o a for negativo, a concavidade para baixo, e aqui os 2 pontos onde a gente vai ter a intersecção com o eixo x. Se o a for positivo, a gente vai ter concavidade para cima, e aqui as 2 intersecções com o eixo x. Então, isso acontece quando o delta for positivo. Agora, se a gente tiver delta com o valor nulo, a equação terá 2 raízes reais iguais. E, portanto, o gráfico, ou seja, a parábola, vai interceptar o eixo x em um único ponto. Então, a gente tem essas 2 possibilidades. Se o a for negativo, concavidade para baixo, e um único ponto de intersecção com o eixo x. As 2 raízes são iguais. Se o a for positivo,
concavidade para cima e, de novo, um único ponto de intersecção, as raízes são iguais. Por último, a gente tem a possibilidade de o delta ser um número negativo. Nesse caso, a gente não vai ter raízes reais para a equação, porque não existe no conjunto dos números reais raiz de número negativo, e, portanto, a parábola não vai interceptar o eixo x. E aí a gente tem essas duas possibilidades: concavidade para baixo, com A negativo, concavidade para cima, com A positivo. Vejam que não tem intersecção de nenhum dos gráficos com o eixo x. Um outro ponto importante da função do segundo grau é o valor do vértice. O vértice, a definição do vértice, ele é o ponto de inversão do sentido da curva. A gente já vai entender essa definição olhando o gráfico mais abaixo. As coordenadas do gráfico são dadas pelas seguintes fórmulas: o x do vértice, ou seja, a abscissa do vértice, é dada por menos b sobre 2a, e o y do vértice, a sua ordenada, é menos delta sobre 4a. A gente tem essa fórmula aqui para calcular as coordenadas do vértice. Então, olhem este gráfico aqui. A gente tem uma parábola com concavidade para cima, 2 pontos de intersecção com o eixo x, então a gente tem duas raízes, e aqui a gente tem o vértice. O vértice é esse ponto extremo da nossa curva. E por que ele é o ponto de inversão? Vejam que a parábola começa aqui decrescente e ela vai decrescendo até o vértice. Quando chega no vértice, que é o ponto de inversão, ela vai inverter o sentido e ela vai começar a ser crescente. Então, a partir do vértice, a gente tem uma parte decrescente, uma parte crescente ou vice-versa. Vamos fazer alguns exemplos, então. Primeira função, a função x² menos 2x menos 3. Em primeiro lugar, a gente observa que, como o a vale 1, que é o valor que multiplica x², e 1 é um número positivo, o nosso gráfico vai ser uma parábola com concavidade para cima. O b, que é quem multiplica x, vale menos 2. E o c, que é o termo independente, vale menos 3. Vamos, então, calcular as raízes desta função. A gente pega a função dada, igual a 0, e usa a nossa fórmula de Bhaskara. Então, vamos calcular o valor do discriminante, b² menos 4ac, o b é menos 2, então, menos 2² menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. Menos 2² é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, a gente tem mais 12, então 4 mais 12, 16. Como 16 é um número positivo, a gente tem que a equação vai ter duas raízes reais e distintas. Vamos, então, calcular essas raízes. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Calculando essas raízes, a gente tem que uma delas vale menos 1, a outra vale 3. Ou seja, a nossa parábola vai interceptar o eixo x nesses dois pontos, menos 1, 0, 3 e 0. Vamos agora calcular o vértice da nossa parábola. Primeiro, a abscissa, menos b sobre 2a. Então, a gente tem menos, o valor de b é menos 2, o valor de a é 1. Substituindo, a gente vai ter 2 sobre 2, abscissa 1. A ordenada do vértice, menos delta sobre 4a. Então, é menos 16 sobre 4 vezes 1. E isso dá menos 4. Ou seja, o vértice da nossa parábola vai ser um ponto de coordenadas 1 menos 4. 1 é o x, menos 4 é o y. Então, a gente tem 3 pontos já da nossa parábola. As duas raízes que nós calculamos e o vértice que nós calculamos. Temos aí. Uma das raízes deu 3
0, a outra raiz menos 1, 0, o vértice 1 para x menos 4 para y. Esses 3 pontos já são 3 pontos da nossa curva. A parábola é uma curva que a gente vai desenhar à mão livre. Então, quanto mais pontos a gente encontrar, melhor fica o seu traçado. Eu sugiro que vocês determinem pelo menos 5 pontos dessa curva. Então, uma boa sugestão para a escolha desses pontos é, após encontrar o vértice que a gente encontrou aqui, então o vértice é o nosso ponto de mudança de sentido, a gente vai pegar 2 valores para x à direita e 2 valores para x à esquerda do vértice. Então, aqui a gente tem que o valor do x do vértice, ele vale 1. Então, a gente vai atribuir 2 valores para a direita do vértice, então vamos escolher o 2 e o 3, e 2 valores à esquerda do nosso vértice, menos 1 e menos 2. Vamos escrever tudo isso em forma de tabela, então. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o vértice que a gente calculou, que deu 1 para x, menos 4 para y. Depois a gente vai tomar 2 valores à direita do vértice, o 2 e o 3. Então, a gente pega a função dada, no lugar do x, substitui pelo 2, então a gente vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. Isso vai nos dar o valor menos 3. Depois, a gente pega o valor 3 para o x, faz a mesma coisa, isso vai dar 0, nem precisa calcular aqui, porque esse já era a raiz que a gente já tinha calculado anteriormente. Depois, a gente pega 2 valores à esquerda do vértice. Então, a gente escolheu o valor 0 e o valor menos 1. Faz a mesma coisa. No lugar do x, substitui pelo valor escolhido. Então, substituindo por 0, a gente obtém menos 3 para o y. E se o x for menos 1, também não há necessidade de calcular, porque é a própria raiz da função que a gente já tinha escolhido. Mas, se a gente substituir aqui o x por menos 1, podem verificar que também a gente vai chegar no 0, claro, né? Então, o gráfico da nossa parábola, com esses 5 pontos que nós escolhemos, fica nesse formato aqui. Se você achar que deve determinar mais pontos para que fique mais certinha a curva, é só ir pegando x igual a 4, 5, 6, para o lado esquerdo a mesma coisa, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a um segundo exemplo. A função menos x² mais 8x menos 16. Primeiro, a gente observa o valor do a. O a, que é quem multiplica x², vale menos 1. Menos 1 é um número negativo e, portanto, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. O b, que é quem multiplica o x, vale 8. E o c, que é o termo independente, vale menos 16. Vamos, então, calcular as raízes da nossa função. Pega a função dada igual a 0, usa a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes. Então, primeiro, a gente calcula o discriminante, b² menos 4ac, 8² menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16. 64 menos de 64, a gente vai ter que o delta vale 0. Se o delta vale 0, nós vimos que a equação terá 2 raízes reais iguais. Vamos calcular essas raízes. Fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente chega que as 2 raízes reais são 4. Portanto, o nosso gráfico vai interceptar o eixo x no ponto de coordenadas 4 e 0. Vamos calcular o vértice agora. X do vértice, menos b sobre 2a, menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Isso nos dá como solução 4. O y do vértice, menos delta sobre 4a, menos 0 sobre 4 vezes menos 1, 0. Ou seja, o vértice da parábola também é o ponto 4 e 0. Dessa forma, a gente tem apenas um ponto, por enquanto, da parábola. As raízes e o vértice, que são todos o mesmo ponto. Então, está aqui 4 para x, 0 para y, a raiz e o vértice. Vamos usar a mesma sugestão anterior. Determinamos o vértice,
que deu x igual a 4. A partir dele, a gente pega 2 valores para a direita e 2 valores para a esquerda, se isso for suficiente. Se não for, é só pegar mais valores para a direita, mais valores para a esquerda. Aí você decide, mas pelo menos 5 valores sempre. Vamos montar a tabela. Então, a gente começa aqui pelo nosso vértice, que nesse exemplo também é a raiz, 4 para x, 0 para y. 2 valores para a direita, o 5 e o 6. Então, substituindo o 5 pela função dada. Então, a gente tem aqui menos 5 ao quadrado, mais 8 vezes 5, menos 16. Isso vai dar menos 1 como resposta. Depois, substituindo pelo 6, menos 6 ao quadrado, mais 8 vezes 6, menos 16. Vai dar menos 4 como resposta. Depois, a gente pega os 2 valores à esquerda do vértice, o 2 e o 3, faz a mesma coisa, substitui o x por esses valores, então, menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2, menos 16, a gente vai ter menos 4, e pelo 3, menos 3 ao quadrado, mais 8 vezes 3, menos 16, a gente vai ter menos 1. Portanto, o nosso gráfico ficou com esta aparência aí. O vértice, 2 valores para a direita, 2 valores para a esquerda, com cavidade para baixo, porque o A é negativo. Um último exemplo, para fixar as nossas definições. F de x é igual a 3x ao quadrado mais 2. Primeiro, observamos que o A, que é quem multiplica x quadrado, vale 3. 3 é positivo e, portanto, vamos ter concavidade para cima. O B, que é quem multiplica o x, não aparece, isso significa que ele vale 0, como a gente já viu anteriormente. E, por último, o C, que é o termo independente, vale 2. Vamos, então, calcular as raízes da nossa função. Pega a função dada, igual a 0. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes. Então, a gente calcula o delta, b quadrado menos 4ac, 0 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes o 2. Isso vai dar 0 menos 24, o que resulta em menos 24. E aí, nós vimos que quando o delta é um número negativo, a equação não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais, o gráfico da função não vai interceptar o eixo x. Vamos ao vértice. X do vértice, menos b sobre 2a, então é menos 0 sobre 2 vezes 3, menos 0 sobre 6, que é igual a 0. O y do vértice, menos delta sobre 4a, menos o menos 24 sobre 4 vezes 3, então isso vai dar 24 sobre 12, que é igual a 2. Ou seja, o vértice da nossa parábola é o ponto de coordenadas 0 e 2. Da mesma forma que o exemplo anterior, a gente vai ter um único ponto da parábola, que é o vértice. 0 para x, 2 para y, temos aqui o valor do vértice. E fazemos da mesma forma. A partir do vértice, escolhemos 2 valores para a direita, 2 valores para a esquerda. O nosso x do vértice é o nosso 0 aqui. Então, a gente vai pegar 2 valores para a direita e 2 valores para a esquerda, pelo menos. Então, começamos aqui pelo nosso vértice, 0, 2. 2 valores para a direita. Vamos escolher o x igual a 1, x igual a 2. Substituímos esse x na função, 3x² mais 2. Então, a gente vai ter 3 vezes 1 ao quadrado mais 2, que vai resultar em 5. E se o x for 2, 3 vezes 2 ao quadrado mais 2, que vai resultar em 14. Agora, os 2 valores à esquerda do vértice, menos 1 e menos 2, substitui pelo x da função, 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 2, 5, e 3 vezes menos 2 ao quadrado mais 2, 14.
Isso vai resultar no seguinte gráfico. Então, a gente tem aqui o vértice da função, 0, 2. Os dois valores que nós escolhemos à direita do vértice e os dois valores que escolhemos à esquerda do vértice. Como A positivo, como a gente já esperava, concavidade voltada para cima. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais.